a gente quebrar um pouco aquela onda de que Jesus só fazia imposição de mãos. Marcos capítulo 7, versículos 32 a 35. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, pois, tirou-o da multidão à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhes na língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Quantas situações nós temos aqui que fogem o padrão que nos dizem que é o padrão Jesus? Primeiro, o homem era surdo, mas falava dificilmente. Ou seja, ou ele não era surdo de nascença, porque ele falava, e falava dificilmente porque ele tinha um problema na língua. Então ele tinha um problema auditivo e um problema de língua presa. Então ele falava com dificuldade porque a língua não tinha mobilidade. Então ele falava assim, eu não ouvia e a língua não mexia, então era complicado. Esse era a personagem que chegou para Jesus. Mas Jesus não curava todo mundo na multidão? O que foi que ele fez com esse homem? Tirou da multidão e levou à parte, ou seja, tirou e levou para um outro lugar. Primeiro ponto, já não tratou na frente de todo mundo. Por que Jesus não tratou na frente de todo mundo? Porque existem casos que são mais complexos. Esse era um deles. À parte, o que Jesus fez? Meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Como assim? Os dedos de Jesus não entram, porque o orifício auricular de todo mundo só dá para ir até um certo ponto. Então o que é que ele quer dizer com meteu-lhe os dedos? Quando a gente lê Deleuze, que era um magnetizador visivelmente digital, ele diz que para algumas das situações você converge os dedos. Convergir os dedos nos ouvidos. Isso a gente tem um nome hoje, se chama introjeção fluídica ou magnética. Você faz a convergência dos fluidos pelos dedos, e no caso, no ouvido, sempre ou quase sempre que se precisa trabalhar alguma zona do cérebro diretamente, é por introjeção que você vai ao ponto do cérebro onde você quer atuar. Muito provavelmente ele tinha algum tipo de descompensação auricular ou dentro do ouvido, e lá com uma introjeção magnética Jesus foi lá e ajustou o ouvido ou os ouvidos do surdo. Depois cuspiu-lhe e puxou a língua. É muito provável que tenha sido o contrário. Ele puxou a língua e cuspiu. Por que é provável que seja o contrário? Jesus puxou a língua, por quê? Porque a língua estava presa. Então na hora que Jesus puxa a língua, ele corta, ele quebra a ligadura que tem entre a língua e o... não é da minha área, Beto sabia melhor do que eu falar. A língua presa aqui embaixo. Então na hora que ele puxa, ele solta a língua e isso aqui rompe embaixo da língua. No que rompe, isso é uma zona muito vascularizada, começa a sangrar. O que é que Jesus faz? Cospe e passa a sua saliva, que era extremamente cicatrizante, e cicatriza e para o sangramento. E logo em seguida, eu vim para cumprir a lei e os mandamentos. Quando você toma uma atitude que modifica um procedimento, você se dirige ao alto e fala. No caso dele, efatá, abre-te, abre-te, ouvidos, abre-te, solta-te, língua. Os verbos eram muito restritos, então abre-te tanto podia ser abrir a audição, como abrir, no caso, soltar a língua.
e o homem falava perfeitamente. Ou seja, Jesus fez uma introjeção magnética, fez uma cirurgia debaixo da língua e ainda usou como elemento de anti-inflamatório e coagulante a sua saliva. A nossa saliva de hoje talvez não seja tão boa para isso, porque hoje a gente tem creme dental, tem limpar a língua e não sei. Na época dele não tinha nada disso, né? De manhã era aquela saliva gorda, né? Então uma cusparada de Jesus lá no deserto, sem ter escovado os dentes nem nada, era uma cusparada pura, né? Assim, sem mistura. Então você imagina, você está com a língua presa, eu chego, vem cá meu filho, chega aqui. É uma cirurgia de primeira qualidade. Então Jesus não ia fazer isso na frente de todo mundo, porque senão da piscina deles. Porque senão, já pensou, ia todo mundo dizer, bem, o homem anda cuspindo as pessoas aí, vamos cuspir também. Então na hora que cuspia, ele cuspia meio à parte. Saliva em jejum passando nas pernas, nas feridinhas. Pense numa saliva abençoada. Mas é lógico, apesar que eu digo às vezes de brincadeira para ficar mais leve, mas é sério. Jesus, ele tinha todo o seu sua salivação contida, não havia o hábito de escovar dente, de nada, né? Então eu imagino o hálito daquele pessoal. É por isso que a gente não vê foto daquele tempo, desenho do pessoal se beijando na boca. Naquele tempo não se beijava na boca, né? Porque ia pensar que a língua da pessoa era uma verruga e caía tudo. Santo de casa não obra milagre, mas depende da saliva. Se a saliva for boa, saliva boa obra sim. Mas o problema é que a gente não usa esses meios. Isso tudo foi abandonado. Eu não estou aqui dizendo ninguém que vai sair cuspindo os outros, não. Mas no interior que era curado de cobra, veneno de cobra, da saliva do companheiro que já tinha sido curado de cobra. Cuspiu na boca do outro e morreu. Então tem para ele. Se eu não estou falando muito mal, o N que me corrija, são os antígenos, né? Vendeu é outra coisa. Anticorpos, são os anticorpos que tem ali. O cara fica com a saliva, por isso que ele pode casar até com a cascavel e não tem problema. João, fique frio. E aí no capítulo 8, Marcos mostra uma outra situação semelhante. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Veja de novo a situação. Primeiro ele tirou da multidão e levou-o à parte, provavelmente em algum lugar reservado. No cego, ele tirou da multidão e levou para fora da aldeia. Mas Jesus não curava só tocando, ou só dizendo, quero que fique curado, a tua fé te curou. Mas a gente vê que nem sempre é necessariamente desse jeito. Existem procedimentos. Em magnetismo existem procedimentos. Tem situações que você vem e recebe um passe e diz, nossa, mudou tudo, que coisa maravilhosa. Tem outras situações que pedem de fato um encaminhamento, um tratamento seguido, regular e metódico, conforme Allan Kardec propõe. São casos e casos. Tem casos que são pesquisas, tem casos que já tem mais ou menos um bom caminho, a gente já sabe mais ou menos por onde ir. Mas tem coisas, antes de terminar de ler, que
que como são curiosas. Nós temos, enquanto humanidade, algumas enfermidades milenares, que até hoje nem a ciência conseguiu. E aí fica a pergunta, por que o magnetismo também não conseguiu? O magnetismo eu sei, que o magnetismo é relativamente novo, tem 300 anos, teve um auge há mais ou menos 200 e poucos anos, e depois, logo depois de Kardec, houve um declínio e passamos aqui 150 anos praticamente sem mexer em magnetismo. Então um negócio desse não vai para frente. Que, por exemplo, crise de gota, isso já era para a gente ter vencido, fosse porque meio fosse. Lúpus, por que isso ainda está no princípio de uma investigação? Porque nós simplesmente não demos continuidade. Diabetes, hoje em dia pelo menos a gente sabe fácil quem é e quem não é diabético. E quem é, a gente tem um meio que não é dos melhores, mas você tem um meio da qualidade de vida e longa vida. Mas se a gente retorna aqui a 150 anos, a pessoa morria de diabetes sem saber. Não, o cara estava bonzinho, de repente passou mal e morreu. Aí vai examinar o coração, morreu bom. Também morreu bom de quê? O que foi que houve? Diabetes, açúcar. E a gente ainda vacila com isso. Hipertensão. Eu imagino que quando a gente remonta aqui a 1000 anos, a longevidade humana era muito baixa. Por quê? Porque não tinha geladeira. Todo mundo que tinha carne era carne salgada, porque era o conservante natural da carne é o sal. Aí a pessoa hipertensa sem saber, só tem para comer o que? Carne. Se não comer carne morre, aí come carne salgada. Aí a pessoa com hipertensão come carne salgada todos os dias, morria jovem, 25, 30 anos a pessoa já tinha ido embora. Hoje pelo menos a gente não sabe ainda como resolver tudo, mas já se tem medicamentos, tem prevenções, tem mil situações. Mesmo assim, se nós formos frios na análise, descobriremos o quanto estamos lerdos na solução de problemas primários. O magnetismo pode e já deveria. O problema é que a gente parou no tempo. Aqui a gente tem pelo menos 3 livros clássicos, 2 do Barão do Poté e um do... Quem é o outro que tem aí? Não, o de Deleuze está em falta. Tem o Barão de Poté e o de Ponsegui. Em todos eles, à medida que a gente vai lendo, a gente encontra casos de terapias que até hoje a gente está batendo com a testa na parede. E o de Deleuze, inclusive, esse é o mais gritante de todos, porque Deleuze lidou muito bem com sonambulismo, lidou muito bem com a técnica dos passes. Ele explica as técnicas e dá exemplos, e sobretudo ele ensinou como aliviar e tirar de uma vez dores. E hoje, em pleno 2016, tem gente que só tira dor se for na base do analgésico. Então a gente está andando para trás. Lógico que a indústria farmacêutica agradece, mas que a gente já poderia ter dado saltos. Não vamos imaginar ter que sair cuspindo nas pessoas. Mas, por exemplo, se a saliva em jejum ela tem propriedades curativas, nós já temos laboratórios suficientes para determinar o que é isso e a preço baixo. Só que não interessa. E aí a gente nem usa mais o que tinha para trás e aceita o que vem, que é de uma certa forma nem sempre das mais felizes. Porque hoje a gente vive num sistema em que você toma isso, você bebe, ingere isso, e o preço é você agora ter que tratar disso também, que vem junto. Tanto que bula de medicamento é algo que eles pedem que você não leia, porque se você ler, você não toma remédio. E quanto mais grave for o remédio, pior é a bula. Você olha para uma bula de uma como é que é? Uma ina. As inas são as desgraças, né?
Você pega uma simvastatina. Se você tem tempo para ler uma bula daquela, você tem tempo para ler a Bíblia, que é do mesmo tamanho. Uma bula de uma tina qualquer dessas aí é o tamanho de uma Bíblia. Mas aí o que a gente faz? A gente nem olha, a gente só olha ali, tem que tomar quantos? Um de tantas em tantas horas. A gente só olha isso, porque se olhar mais alguma coisa você não toma. Porque o simvastatina é bom para quê? Para baixar o colesterol. Sim, e qual é o preço disso? O preço disso é que você vai desgraçar o resto todinho. Você vai morrer de 500 outras coisas diferentes, mas do colesterol ele segura. Sim, mas no preço que vai segurar é melhor deixar ele solto mesmo. Mas vamos continuar aqui. Pegaram o cego e Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E lá vem a mania triste dele. Cuspiu-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos. Mas não era melhor ele ter feito logo o contrário? Ele impunha a mão. E aí, meu irmãozinho, está melhor? Não, senhor, o negócio está meio complicado. Então deixa eu dar uma cusparadazinha aqui, de leve. Porque deve ser muito bom você passar a vida toda cego, aí chega um sujeito que você não está vendo, nem conhece, ele leva para fora de todo mundo, ou seja, não quer testemunha. Estou pensando aqui como um cego. O cego diz, o que esse homem vai me levar? Diz, não, vamos dali, vou fazer um negócio para você bom. Aí chega lá e diz, pronto, agora você vai ficar bonzinho, viu? Não, nem diz, fecha os olhos, porque ele não está vendo mesmo, não precisa. Aí o ceguinho está lá com os olhos abertos, assim, querendo revirar, querendo ver alguma coisa, de repente, tchuf! Eita! E o que foi isso, senhor? Aí ele tchuf no outro. Aí ele vai, impõe as mãos, e aí, você está vendo alguma coisa? Eu acho que nem que ele estivesse vendo. Eu acho que o ceguinho não estava vendo era nada. Ele aventou, disse, eu estou vendo aqui homem como que se árvores fossem. Já para tentar despistar, olha senhor, já está quase bom. Está vendo homens, porque como árvores eu os vejo andando. Imagina o ceguinho como ficou pirado. Ele via as árvores andando. Quem foi que já viu árvore andando em algum lugar e não acha cego? Pois é, o ceguinho não teve o que dizer depois da curso parado. Disse, aí você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo homens, mas é como árvore, porque eu estou vendo as árvores andando. O ceguinho ficou meio perturbado com aquela curso parada de Jesus. É porque a saliva gorda, ela vem com o odor de saliva gorda, né? Não sei se vocês já sentiram alguma vez, mas é por aí. E aí, Jesus tornou a pôr as mãos sobre seus olhos, e ele, agora olhando atentamente, ficou restabelecido, pois que já via nitidamente todas as coisas. Ou seja, todo mundo diz que Jesus só fazia imposição. Não, ele fez mais coisa. E não curou de primeira. Ele cuspiu, fez imposição e perguntou, está vendo? Não, eu estou vendo, mas está confuso. Então deixa eu fazer mais um pouco de imposição. Ou seja, não é só de primeira que se resolve. A gente faz mais alguma coisa. Muito bem. Vou parar aqui as projeções por enquanto, para a gente pensar agora aqui em termos de teoria, que até porque nossa hora ali já está bem em cima. Não entendi. Foi. Naquela época era comum, primeiro, porque a gente não tinha a farmacologia que tem hoje. E apesar de que se fazia muito uso da fitoterapia, lógico que não tinha esse nome, se usava muito, era muito recorrente o uso da saliva. Era muito recorrente, não era uma coisa incomum. Jesus fez fora os dois tratamentos porque pediam mais alguma coisa. Então ele preservava qualquer coisa que pudesse ser entendido ou visto como agressivo. Ele era um homem extremamente sensato. Então ele recolhia, tirava. E aí, como é que você está? Era um caso que pedia atenção. Os outros casos não, a pessoa veio, tocou nele e ficou boa. O outro disse, tá bom, mas eu queria que o senhor fosse curar lá minha filha. Não, pode voltar, ela já está curada. Quer dizer, teve muitos casos em que ele não teve nenhuma necessidade de uma ação diferenciada, mas teve os casos diferentes. E é tão interessante que isso vale para tudo. Por exemplo, no estado de catalepsia, estava havendo o enterro
do filho de uma senhora. Isso não me lembro agora qual é exatamente o capítulo, mas está no Novo Testamento. E a mulher vinha chorando. Quando Jesus aparece, ela diz: Senhor, tu que tens o dom da vida e da morte, livra meu filho da morte. Ele é meu único filho. Eu não tenho quem me sustente, eu só tenho a ele. E Jesus vai, o pessoal estava levando a esquife nos ombros. Ele, antes de pedir para que descessem, ele toca na borda da esquife. No que ele toca, o rapaz dá um pulo. Eu imagino a cena. Vocês imaginam aqui o enterro, todo mundo chorando, 4 pessoas segurando aqui. Aí de repente o defunto dá um pulo lá. Ei, o que está acontecendo? Ele deve ter sofrido uma queda, né? Porque nessas horas o pessoal, para soltar aquilo, era um negócio fantástico. Então Jesus apenas tocou na esquife e o homem restabelece todo o padrão magnético. Nesse livro do La Fontaine, ele conta 2 casos de letargia completa. Um, inclusive, o rapaz ia ser enterrado. Já não tinha movimento, eles viam os pulsos cardíacos parados. E o próximo passo era eles colocarem um espelho próximo à narina. Porque se você tiver um mínimo de respiração que seja, você embaça. Então já tinham feito todos os tipos, inclusive tinham colocado salmoníaco nas narinas, porque aquilo dá um ardor lá dentro enorme, e o corpo simplesmente estava cadaverizado. E ele trabalha, se não me engano, cerca de 20 minutos, pela dedução, porque ele não explicita, fazendo os dispersivos. E num dado momento ele faz uma introjeção ou uma fricção com pontas dos dedos na altura do epigastro. E de repente ele mexe uma perna e aí coloca um espelho de novo, aí o espelho começa a embaçar. E o rapaz volta à vida. E volta curadinho da Silva. E ele já ia ser enterrado. Agora imagine que confiança tem que ter um magnetizador desses. Já tinha atestado médico, o médico estava presente. Já estava totalmente encomendado o enterro do rapaz. Jesus também procedeu dessa maneira, e de forma pública. Toca no esquife, o rapaz se levanta e diz: pronto, mulher, aí está teu filho. Nós podemos fazer isto. Agora temos que nos preparar. E não adianta proíbe daqui, proíbe dali. Sim, vocês podem proibir o que vocês quiserem, eu vou fazer. Não, mas depois vão vir, vai acontecer, porque durante muito tempo a gente ficou manietado por conta da ameaça de que a associação médica poderia processar, porque é exercício ilegal da medicina. Isto foi totalmente vencido no Brasil. A nossa Constituição e a legislação vigente permite que você, em procedimento religioso, tenha a atitude de salvar quem for necessário. Então, nós agimos conforme a nossa consciência. O que é difícil às vezes é nós termos essa consciência, a consciência de agir e fazer. À tarde, nós vamos fazer os 2 módulos. No primeiro módulo, eu vou falar de como funcionam fluidos, espírito, perispírito, centros de força.